Aqui a gente cria, inspira e transforma. Faz o aqui da sua empresa ser incrível. Porque em mãos certas as mudanças acontecem e vão além das expectativas. Entregamos o melhor, comprometidos com o prazo e a qualidade. Impactamos positivamente a vida das pessoas, com ambientes inovadores que combinam funcionalidade e bem-estar. ITS Informove. Há 29 anos fazendo arquitetura de vanguarda e engenharia de excelência, entregando projetos com vida para empresas com alma. Somos uma empresa que há mais de 13 anos investimos em tecnologia e capacitação para levar o supply chain da sua empresa a um outro nível. Bem-vindos à Level Group. A Level nasceu de um sonho de resolver os problemas da cadeia de abastecimento. Nosso propósito maior é difundir os preceitos do Fairtrade e gerar resultados sustentáveis para vocês. Nosso time de soluções e tecnologia é altamente especializado na transformação digital dos processos de supply chain. Você prioriza o seu negócio e nós cuidamos da gestão dos seus serviços, garantindo a continuidade e a eficiência das suas operações. Nossos profissionais são especializados e continuamente capacitados para garantir a melhor compra e o compliance da sua organização. Então, se você pensa em supply chain, a Level sempre terá uma solução para atender. Somos One Stop Shop. Parece mais um dia normal nos escritórios Regos, mas não é. Eu vou mostrar um pouquinho da minha rotina aqui no escritório para vocês. Então vem comigo, vocês vão conhecer um pouco mais. Vocês vão conhecer um pouco da minha rotina aqui dentro, como são as minhas manhãs no escritório. E depois eu vou mostrar um pouquinho de como a nossa ONG trabalha e como a gente está instalado aqui nos escritórios Regos. Vamos tomar um café comigo. Café pronto. E a minha máquina, minha, porque faz todos os meus textos. E a Jaqueline encaderna pra mim. Agora tem tudo. Vamos lá no escritório. Tcharam. Aqui então é a minha sala, onde eu acompanho todos os projetos, tudo que tá acontecendo. Olha a pilha de texto. Olha quanto texto eu gravo, gente. Que é a nossa sala de reunião. Aqui é um escritório que a gente trabalha juntos e tem o administrativo da ONG e várias coisas acontecem aqui também. Fiquem ligados, porque em breve a gente vai mostrar um pouco dos projetos e como a Regos também está muito ligada a esses projetos que a gente tem feito. Não percam que vem muitas novidades por aí. Beijo! Fala, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo do Intalks. Eu sou o Thiago Alves, aqui host do Intalks, CEO da Regos e do Spaces, e hoje tenho o prazer de receber o querido amigo, cliente, e essa pessoa fantástica, Marco Marcelino, CEO da Série News, para dar uma aula para vocês de como usar dados de forma inteligente e eficiente. Marcão, seja muito bem-vindo ao Intalks de hoje. Pô, Thiago, um prazer estar aqui, cara, de verdade, respeito muito o teu trabalho, sou um grande fã de tudo aquilo que você faz, e para mim é um prazer estar aqui dividindo um pouco do meu conhecimento. Não vou dar aula não, cara, eu vou compartilhar algumas ideias aqui, a minha pretensão é provocar um insight aí para as pessoas.
Com certeza, pessoal, vocês vão concordar comigo que ele vai dar aula hoje aqui, mas antes de começar, deixa eu lembrar a todos que hoje estamos transmitindo ao vivo no LinkedIn e no YouTube. Você pode participar da nossa live, como sempre aqui, compartilhando, né? Primeiro de onde está assistindo, sua casa, seu bairro, sua cidade, seu estado, seu país, está no escritório, está na praia, a gente quer saber. O Marcão já vi ali que está no Marregos, hein, Marcão? Ó, de longe, deu para reconhecer aí essa unidade aí, mas a gente quer conhecer um pouco mais da audiência. Eu estou direto aqui do estúdio, aqui na Berrini, no Spaces Berrini, mandar um abraço para todo mundo aqui, clientes, colaboradores do Spaces e da Regos no Brasil também. Participa, pessoal, mande suas perguntas nos comentários aqui, né, para a gente poder estar trazendo aqui o seu ponto de vista e perguntas para esse expert que é o Marcão. Não esqueçam de compartilhar a live. Agora é um bom momento para você clicar e compartilhar a live, jogar. Pessoal que está no LinkedIn, compartilha pelo botãozinho que tem aqui embaixo. Pessoal que está no YouTube, basta copiar e colar o link, mandar para aquele amigo, colega, jogar no grupo de WhatsApp, em vez de dar bom dia para a família, manda a nossa live lá para a gente trazer mais pessoas para cá. E lembrando a todo mundo que 100% das lives do Intalks são traduzidas para Libras, a língua brasileira de sinais, incluídas também legendas em português e repostada no YouTube do Intalks e da Regos Brasil. Então, se você conhece alguém que precisa de acessibilidade no mundo dos negócios, já sabe para onde jogar ele. O Intalks Digital de hoje, que é oferecido pela Regos e pela Level, né? Grande abraço para todo o pessoal da Level também, que está sempre organizando com a gente bate-papos de altíssimo nível aqui no LinkedIn e no YouTube. Pessoal, quem é o Marcão? Deixa eu apresentar para vocês com muito gosto, né? Ele que é empresário e publisher, atuando no desenvolvimento de estratégias de marketing e metodologias multiplataformas em comunicação. Ele é o presidente, né, e fundador da Série News, uma empresa especializada em inteligência de mercado. E ele também é publisher da revista Empresário Digital, além de partner, né, na Number Mess. Eu acho que eu pronunciei certo, né, Marcão? Senão você me corrige aí. E ele está aqui hoje para falar para a gente um pouquinho mais de como usar dados de maneira inteligente, com vários exemplos práticos que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Vou começar pedindo para o Marcão trazer para a gente o momento atual, né, Marcão? Nunca se pensou tanto em dados? É a hora de automatizar, é a hora de humanizar dados. Como é que você vê esse momento que estamos vivendo? Tiago, a gente está vivendo um momento, acho que singular, único, no sentido de que a transformação digital ela já aconteceu. E o que eu costumo dizer quando falam de transformação digital, né? Tem várias definições, não existe uma certa ou uma errada, mas eu sempre costumo dizer que transformação digital nada mais é do que você automatizar para humanizar. Então, a gente tem hoje uma geração enorme de dados, de informação, mas talvez a gente não está muito orientado a utilizar isso para o nosso favor e para o favor das nossas empresas, né? Para gerar mais experiências bacanas para os nossos clientes, para as pessoas, enfim. Então, claro que passa por uma questão cultural, uma questão de educação, passa da necessidade da gente desenvolver um pensamento mais crítico, mas no final do dia, o que a gente faz com esse pensamento crítico para melhorar os nossos processos e aí sim, contar a história a partir desses dados. Então, eu acho que a gente passou por uma fase muito importante de transformação digital, onde acelerou, né, a própria pandemia, ela acelerou esse processo. É a primeira vez que a gente vive uma pandemia e consegue fazer análise em tempo real, então isso também é disruptivo. E tem a questão de que agora a gente entra em uma nova fase, uma fase de uma cultura analítica. A gente precisa construir uma cultura analítica para usar as informações ao nosso favor, ao favor das empresas, a favor de construir um mundo melhor, né? Eu acho que essa é a principal objetivo de você utilizar de maneira eficiente aquilo que a gente gera todos os dias. Muito bom, ótimo. E você acha, Marcão, que nessa pandemia a gente questionou muito a questão de uso de dados de maneira mais inteligente, até porque, como a gente falou de transformação digital, e o Intalks Digital está até aqui para isso, né, para mostrar para as empresas que o futuro é digital, mas que ele também tem que ter uma experiência humana, você acha que houve houve muito barulho em cima de Big Data, de dados, e a maioria das empresas talvez implementou isso sem saber direito que tipo de informação ia conseguir extrair dali? Sem dúvida, eu acho que todos nós estamos aprendendo a lidar com uma série de plataformas que estão surgindo todos os dias. Muitas vezes a gente acaba comprando a partir da tecnologia. Então a gente, esse software faz isso, então você vai lá e compra.
E só que no dia a dia você acaba não usando, e aí você acaba entendendo que você comprou uma tecnologia, mas você não tem a lógica disso, né? Então, eu acho que a pandemia, ela acelerou sim, porque ela colocou todo mundo isolado nas suas casas, tendo que fazer negócios. Acho que alguns negócios já estavam prontos para isso, já estavam mais fáceis de você fazer uma inclusão com o cliente, com o relacionamento, mas a gente teve casos extremos de falta de infraestrutura, né? Muita gente não tinha uma rede para fazer essa conexão, e você também tinha o lado físico que não dava para fazer o digital, né? Que era a indústria, que alguém tem que ir lá e colher vamos dizer assim, o alimento, fazer todo um processamento até chegar na nossa casa para a gente falar, olha, bacana, a gente vai comer e estar todo mundo seguro e bem. Cada vez mais, né, a gente tem essa necessidade de entender que tipo de dados a gente está extraindo e o que usar, né, como usar esses dados de maneira inteligente e eficiente, que inclusive é o tema da nossa live. Você que se conectou agora, acabou de começar aqui o Intalks Digital com Marco Marcelino, CEO da Série News, para falar de como usar dados de forma inteligente e eficiente. Mande sua pergunta, mande seu comentário, bastante gente mandando aqui abraço para você, Marcão. Pessoal bem ligado aqui na nossa live de hoje. Daqui a pouco eu faço uma rodada com a audiência aqui, trago alguns dos comentários. Agora, Marcão, queria trazer aqui pedir para você explicar um pouquinho para o pessoal. Então, assim, na hora que você... Em que momento, né, tipo, da sua história e tudo, você percebeu que o futuro era sobre gestão de dados? Conta um pouquinho da Série News para o pessoal e depois eu vou colocar um videozinho que vocês mandaram que está bem legal aqui. Tiago, a Série News, ela nasceu em 2001 como uma editora para produzir uma revista específica para o mercado de comunicação visual. E produzir uma revista impressa no Brasil é um grande desafio, porque a base de monetização é a publicidade. E ao longo do tempo isso foi perdendo força. E o que eu percebi que quando chegou em 2008, teve aquela crise fatídica do mercado imobiliário, muitas empresas tiraram dinheiro do Brasil e a gente tinha muita empresa multinacional cliente. E ali comecei a fazer um exercício de, tá bom, como é que eu faço para ajudar esse meu cliente além da publicidade? Eu tinha que entender que além da publicidade que fazia frente de mostrar o produto dele, eu tinha que identificar quem era o potencial comprador para aquele anúncio de uma determinada máquina em específica. Então eu comecei a olhar para dentro e descobri que os dados que eu tinha não estavam muito estruturados, eram dados cadastrais das empresas. Então, eu comecei a trabalhar ali uma força-tarefa de começar a mapear os mercados, entender, e ali em 2009 eu já estava fazendo um pouco de Big Data, conectando a várias fontes, mas não tinha esse nome, não era isso que a gente entendia como informação. E ao longo dessa jornada, eu comecei a perceber que as oportunidades me levavam muito mais para ajudar os clientes a entenderem e organizar quem eram os seus potenciais clientes, do que efetivamente ficar preso num modelo de publicidade. Então, eu comecei a trabalhar a revista orientada para resultado. A revista começou aí com um anúncio, com uma matéria específica para um grupo de clientes potenciais compradores daquele assunto. E isso começou a ganhar uma dinâmica cada vez maior, e eu comecei a ser convidado para trabalhar em projetos onde o foco era incremento de resultado, incremento de vendas. E aí, cara, é paixão. Quando você vai fazendo alguma coisa que vai dando certo, você vai se empolgando, e de um simples Excel bem organizado, você começa a ter um monte de telas com um monte de informação sendo processada ao mesmo tempo, né? E aí veio o entendimento também, que eu acho que é bastante legal, que quando você tem inteligência humana para fazer uma análise, você tem um limitador que é o braço, que é o tempo. Eu consigo olhar para uma tela só, né? Quando você tem inteligência artificial te auxiliando e cruzando informações num tempo muito rápido, você começa a perceber que teu poder de assertividade aumenta. Então, é bem bacana você ter inteligência artificial enquanto a gente está conversando aqui, indo buscar um monte de informações que vão servir para nós daqui a pouco, como uma surpresa da live, por exemplo. Muito bom, essa surpresa o pessoal vai gostar, a gente vai trazer aqui daqui a pouquinho para todo mundo. Deixa eu trazer um vídeo aqui da Série News para todo mundo ver aqui.
Muito legal, Marcão. Eu vou aproveitar até, vou mostrar aqui para todo mundo da audiência o site da revista Empresário Digital, que o Marcão comentou antes, que é muito legal. Inclusive, eu já tive vários conhecidos, já tive vários conhecidos aqui que tiveram na capa da Empresário Digital, o querido Cláudio Hawix, que está na nossa live, aí a gente viu ele agora há pouco, aqui o diretor de marketing da Audi estava lá, né? E agora a gente tem aqui, por exemplo, novas plataformas de negócio com a própria Number, né? Esse aqui, bem legal, pessoal, empresariodigital.com.br. E Marcão, a decisão da revista ser gratuita, todo mundo pode entrar no site e baixar qualquer edição da revista? Todo mundo pode baixar, a gente tem um aplicativo, tanto Android quanto iOS, para ter, de repente, mais conforto de leitura através do aplicativo. No site a gente tem, através das redes sociais, no Instagram, no próprio LinkedIn, no Twitter, a gente está em múltiplas plataformas aí. Legal. E esse mês a gente traz mais novidades também, tem aí o presidente da McDonald's que a gente está trazendo para a revista, e a revista acabou se tornando uma grande plataforma de conectividade, né, uma grande ferramenta de relações públicas, e que acaba conectando várias possibilidades e oportunidades. E além do que, a gente também usa a revista para fazer os dados acontecerem, então isso é muito legal, né? O fato de você... Imagina, Thiago, 2009, quando teve aquela crise, e aí o pessoal sabe um pouco, eu fechei o escritório físico e vim para o escritório Regus, né? E a gente acabou criando um modelo de negócio onde a revista ela continuava existindo do ponto de vista impressa, só que eu não podia ter devolução de revista como nos Correios, a empresa não tem mais. Então foi aí que começou a ter todo um trabalho de inteligência para você bater na empresa, e não de hoje, mas tem pelo menos uns 10 anos que não volta nenhuma revista errada. Então, o índice de assertividade na entrega é incrível. Você pega, por exemplo, essa edição, a edição do nosso amigo Cláudio Hawix, que a gente fez da Audi, a gente mapeou todos os potenciais clientes de e-tron, por exemplo. Quem eram as empresas que tinham empresários que poderiam se interessar por um carro elétrico? E aí a gente compartilhou essa história com uma orientação de resultado, de dados. Muito bom. Vocês viram que não fui eu que trouxe o e-tron carro elétrico aqui no Intox agora, tá? Caso vocês achem que estou fazendo merchan, mas um grande abraço à Audi, eu que represento eles, em mobilidade sustentável, né, a bordo dos carros elétricos, que, aliás, o Marcão, daqui a pouco, está eletrificando a garagem dele também, que a gente sabe bem que vai chegar lá, né, Marcão? O Marcão roda bastante, vai se beneficiar bastante aí dos veículos elétricos. Olha o pessoal comentando aqui, ó, melhor revista, Alexandre Carvalho mandando mensagem, Marcelo de Souza lá no YouTube falando parabéns pelo vídeo, mandando um abraço para você também. Ricardo Bonfim também, ó. Os melhores CEOs na área de comunicação, concordo, Ricardão. Tem bastante gente mandando mensagem aqui. Ó, que do Diego Borg aqui, CEO da Ducati, está na nossa live mandando bom dia. Seja bem-vindo, Diegão também. Tá, você viu que tinha Ducati na entrada aí, né? Então, estamos todo mundo alinhado. Muita gente mandando abraço. O pessoal lá da Regus Consolação mandando um abraço para você também, falando que é muito legal, né, tê-lo como cliente aí. Agora, Marcão, vamos entrar aqui num tema. Como é que funciona, assim, o machine learning para buscar dados, para que as empresas possam se beneficiar disso, né? Que tipo de dado é interessante para as empresas, entendeu? Como que eu melhoro o meu resultado através da busca de dados? Vamos discutir um pouquinho nesse ponto. Bom, Thiago, a gente está numa era que a gente está escutando falar realmente de muitas coisas que, num primeiro momento, quem é leigo no assunto e só tem uma empresa para tocar, começa a escutar um monte de palavras diferentes e isso assusta um pouco, né? Então, está na moda a gente escutar o algoritmo, né? Tudo agora é o algoritmo. E a gente precisa entender primeiro e desconstruir essa informação num nível onde todo mundo está no mesmo patamar de entendimento. A gente precisa ter a consciência de que, quando a gente fala em serviço de inteligência, parece uma coisa da NASA, parece uma coisa de uma empresa gigantesca, mas não, você construir inteligência para o seu negócio nada mais é do que você organizar regras para aquilo que você precisa dar conta. Então, um algoritmo nada mais é do que uma série de regras que foi organizada para ter um funcionamento específico, né? A tua esposa provavelmente tem um algoritmo quando manda você lavar a louça, cuida da casa, fazer as coisas lá, então isso é uma regra, né? Às vezes falha de não seguir tanto, e acho que essa é a diferença quando você tem uma inteligência artificial por trás, porque geralmente ela não esquece, ela tá
orientada para fazer aquilo num tempo muito mais rápido, muito mais preciso, e fazer aquilo que geralmente a gente esquece no dia a dia. Então, se a gente puder automatizar as partes chatas, vai sobrar mais tempo para a gente construir relações mais humanas. Então, todo mundo tem um monte de planilha no computador, com relações de clientes, com um monte de coisa, e muitas vezes não usa. Então, quando você começa a entender e construir uma lógica, eu acho que a lógica, entender a lógica e o pensamento crítico é mais importante do que a própria tecnologia. Porque se você tiver um pensamento crítico e um pensamento mais analítico, né, que nós não fomos educados para isso. A gente aprendeu matemática e aprendeu português. Mas a gente não aprendeu os dois juntos para contar a história usando os dados. Então, é muito difícil, muitas vezes, você separar esses assuntos e colocar no dia a dia da empresa para ter um resultado bacana. Mas 90% de tudo aquilo que a gente vê, que eu vejo quando eu entro numa empresa, é um bando de dados. Então, está tudo desorganizado, e o que a gente precisa, na realidade, é começar a organizar essas informações. Você sabe que você me lembrou de um episódio que aconteceu comigo muitos anos atrás, visitando um cliente grande numa empresa que eu trabalhava antes, e eu cheguei e vi um software assim no computador, falei, nossa, que legal, que software que é? Aí o rapaz falou, não, esse é um ERP da empresa. Aí eu pensei na empresa grande, ERP, né, para nossa audiência aí que não sabe, ERP é um software que roda todas os principais, digamos assim, áreas funcionais da empresa, do financeiro ao marketing, a clientes, a CRM, por aí vai, né? E aí depois a gente pode botar a especificação mais técnica aqui. E se eu não me engano, eu olhei assim, tava com uma cara meio estranha. Eu falei assim, mas qual ERP que é esse? Ele pegou, fechou a janela, era um Excel. Ele falou, cara, o ERP aqui é o Excel rodando planilha. Mas estava tão bem feito a forma como ele mostrava os dados das planilhas em Excel que ele estava obtendo ali, que eu juro que por um minuto era uma empresa de automação industrial, então a gente estava vendo todo o processo de automação industrial acontecendo, rodando no Excel. Aí você pensa e fala assim, tá bom, vai. Eu acho que muitas pessoas aqui vão talvez comentar na live, não é a melhor forma, não tem a mesma nível de dinâmica que teria um software dedicado para isso, etc. Mas tudo bem, ele tirou ali o leite de pedra dentro das ferramentas que ele tinha, que eu acho que é muito do que você está falando, né, Marcão? Hoje em dia a gente... Se ele tem a informação... Exato. Se ele tem informação que ele precisa para tomar decisão e buscar alguma coisa que ajude ele no dia a dia, é o melhor sistema para ele. Muitas vezes a gente fica preso achando que o melhor sistema é A, B, C, mas na realidade o melhor sistema é aquilo que vem de acordo, né, e ao encontro daquilo que você estabelece como uma necessidade para o teu negócio. Claro, existe muito, Thiago, hoje, os oportunistas, né, em termos de tecnologia, que acabam lançando uma série de ferramentas que acabam, por exemplo, burlando propriedades intelectuais. Isso eu não acho legal, isso eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado, porque a gente precisa vender mais, todas as empresas precisam vender melhor, mas não é a qualquer custo, isso pode custar caro. Aí nós estamos à beira de uma lei que regulamenta, inclusive, o uso de dados, né, muito mais voltado para indivíduo do que para empresa, é bem verdade, mas a gente precisa ter a consciência de fazer a escolha e o uso de acordo com os valores da empresa, né, das pessoas, e fazer uma coisa bacana, né. Tem uns softwares aí, spies, que você descobre coisas dos clientes que não é legal, obviamente que isso daí tá fora tá fora da moda, embora tenha muita gente usando. Você trouxe até um tema interessante. A gente já fez várias lives aqui no Intalk sobre a LGPD, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, vigor no Brasil desde o finalzinho do ano passado, e que espelha muito de outras leis, principalmente a GPDR europeia, né? A Lei Geral de Proteção de Dados europeia. E uma das coisas que essa lei define bem é o seguinte: o que é um dado público, do que é um dado privado, né? E de o que é um dado... e fica no limbo, fica digamos assim, na nuvem cinza. Né? Eu brinco que é tanta coisa na nuvem que se chover em algum lugar não tem problema, mas fica nessa cinza os dados de consumo, que não necessariamente não é o seu dado privado, não é um dado público, mas ele te indica
o que você consome. Todo mundo que atualizou o iPhone nos últimos 2 dias viram que a principal atualização, que agora todos os aplicativos pedem para você a permissão para usar os seus dados de consumo, que é coisa que alguns aplicativos já faziam, como o próprio Facebook e o Instagram, quando você instala, mas agora todos vão ter que fazer. Como é que você vê isso, Marcão? Porque eu acho que são 2 personas diferentes, né? O que você falou, a pessoa jurídica, ok, porque é informação de mercado, e muitas vezes essa informação é pública, né? Empresas que reportam balanço, que reportam números, você já tem informação pública, você tem uma base de dados pública. Aliás, o Brasil, para quem não sabe, é um dos principais países no mundo para a obtenção de dados públicos, tá? Então a gente consegue hoje, através de dados que estão ou numa base de cadastro da Receita, ou mesmo, né, ter uma série de informações que você não tem na grande maioria dos países, tá? Se isso é bom ou ruim, depois o Marcão vai falar. Mas como é que você vê essas 3 personas, né? Então, o meu dado privado, o meu dado público e esse meu dado de consumo nessa era nova que a gente está vivendo? Tiago, a primeira coisa que a gente precisa deixar claro que, assim, não é porque o dado é público que ele está disponível. Então, um dado público, você precisa de uma chave para abrir essa porta, vamos chamar assim. Então, imagina que você tem lá o site da Receita Federal, e se você não colocar o CPF, que é a chave da empresa, você não tem acesso para saber quem é o dono dessa empresa. Então, essa é uma primeira colocação que tem muita gente tratando o dado público como algo banal, e não é tão banal assim. Existem regras para você seguir e fazer uso dessa informação de uma maneira legal, ética e com regras, com compliance. Não é proibido você entrar em contato com uma empresa e oferecer o seu serviço. Isso não é proibido e acho que faz parte da própria economia. Agora, o que tem muita gente, às vezes, confundindo e fazendo é usar um tipo de informação de uma maneira proibitiva. Então, vou tentar ser um pouco mais claro e prático nesse sentido. Não é porque eu comprei um binóculo que permite eu olhar através da janela que eu deveria olhar as moças trocando de roupa. Então, tem uma questão que é uma linha muito tênue entre você ter uma tecnologia que possibilita você enxergar além e você efetivamente fazer uso e para que está fazendo uso daquilo. Então, de novo, a gente volta numa questão cultural, numa questão onde as empresas que fazem um tipo de trabalho mais ético, olhando para aquilo que efetivamente é fundamental, elas vão ter uma sobrevida muito interessante. Por quê? Porque todo mundo quer se relacionar com empresas bacanas que estão seguindo os protocolos e as melhores práticas, né? Você não quer, de repente, ser refém, porque se você contratar uma empresa que te faça refém, muito provavelmente ela vai usar os teus dados depois com outras empresas. Então, é um ciclo. Se você está conectado com uma coisa que é proibitiva, eu acho que a gente tem que começar a colocar isso na ponta, né? Agora, a terceira parte que eu acho que são nós, como pessoa física, a gente não gosta de ter a nossa privacidade invadida. Mas a gente gostaria e aceitaria ter a nossa experiência melhorada. Então, quando eu vejo, de repente, alguns grandes grupos, né, fazendo propaganda, falando que teus dados estão protegidos, olha, tal, é uma falácia. Porque, na realidade, ele tem que usar os dados de comportamento para melhorar a sua experiência. Por exemplo, o Netflix. O Netflix sugere para a gente filmes bacanas baseado no que a gente está consumindo. Então, ele está captando informação sobre aquilo que a gente está ali consumindo de conteúdo e vai sugerindo novos. E é legal, eu gosto. Todo mundo gosta de ter uma sugestão à frente do tempo. Se não me falha a memória, a Amazon tem uma solicitação de patente nos Estados Unidos que ela vai mandar um produto para a tua casa com 2 etiquetas. Uma escrito pagar e a outra escrita devolver. Mas ela já faz um conteúdo analítico para falar, olha, o Thiago gosta de drone e o próximo drone que ele vai comprar é esse daqui. Então, se chega um drone novo, né, na tua casa, escrito pagar em 10 vezes, você vai falar, não, devolver. Né? Então, eu acho que a linha ela é tênue, mas acho que a gente está caminhando para uma experiência que todo mundo sempre sonhou em ter. Muito bom. Muito boa a explicação, muito ruim esse exemplo sobre o drone, não sei do que você está falando. Nunca adquiri nenhum drone, inclusive deixar aqui meu manifesto, entendeu? Se caso eu parta dessa para melhor, gente, venda meu drone pelo valor que vale, não pelo valor que eu falei que eu paguei, tá? Só para deixar registrado. Aqui, brincadeiras à parte, pessoal,
Queria ouvir a opinião de vocês. Deixem seus comentários aí. E para vocês, como usar dados de forma inteligente, eficiente, faz a diferença na empresa de vocês? Faz a diferença numa inteligência comercial, numa inteligência estratégica, numa predição de consumo, como o Marco disse, que é muito boa, né? Eu acho que a gente deve estar caminhando, talvez, agora, na época da predição, né? Onde se adiantar às necessidades do cliente, não necessariamente de maneira preventiva, mas predizendo o que ele vai querer, né? Vai ser um novo anormal, né? Muito do que a gente tem ouvido aqui. Deixa eu te fazer algumas perguntas da audiência. Tem uma pergunta legal aqui, né? Terceirizar a sua estratégia de dados ou montar internamente? Quais são as suas recomendações, né? Empresas que estão assistindo essa live agora e pensaram, cara, como é que eu vou fazer agora para que eu trate dados de maneira mais inteligente? Qual que é o caminho das pedras? Eu acho que são duas propostas diferentes. Quando você vai tratar os dados internos, você também corre risco, porque você acaba contratando um profissional, e esse profissional, muitas vezes, pode sair, e o risco que você pensava que não corria, você está correndo talvez até maior, né? Mas você montar uma estrutura vertical, ela é importante desde que você tenha consciência de saber o que vai ter investimento. Então, você não contrata só um profissional de dados e não dá ferramenta nenhuma para ele trabalhar. Então, geralmente, você precisa desenvolver uma cultura interna e ter a consciência que você vai investir mais dinheiro. Quando você terceiriza esse tipo de operação, muitas vezes você está usando uma empresa que já tem um investimento X em dados e você vai comprar uma fração daquela inteligência e daquela proposta. Então, algumas vezes é mais vantajoso porque você acaba não tendo que investir e você muitas vezes tem, por exemplo, um contrato de confidencialidade que te deixa mais seguro com relação ao uso de informações contra terceiros. Eu acho que é a mesma resposta que você poderia dar, Thiago, quando alguém pergunta, eu vou ter um escritório próprio ou eu vou alugar um escritório virtual, um escritório Regos, né, um coworking para trabalhar? Não tem o melhor ou pior, tem o que é melhor para cada empresa. No meu caso, por exemplo, há mais de 10 anos eu uso Regos. E a Regos tem funcionado perfeitamente. Então, para que eu preciso investir em cadeira, infraestrutura, em uma série de coisas que, maravilhosamente bem, tem coisas que vão surgindo no nosso caminho. Então, é muito mais barato e muito mais viável, me dá mais mobilidade. Eu trabalho de qualquer lugar do mundo hoje. Eu fui para a China, eu usei Regos. Eu fui para os Estados Unidos, eu usei Regos. E não me desconectei, porque quando o telefone toca, né, fazendo um merchan aqui de Regos, essa ligação ela vem para o meu telefone celular, então as pessoas conseguem falar comigo, independente do lugar que eu esteja. Então, esta conectividade, isso é você colocar informação inteligente no processo que você trabalha, né? E acho que na escolha é muito isso, avaliar se você vai ter um investimento e vai seguir essa orientação, né? Que é o que eu vejo mais hoje é a falta de continuidade. A empresa resolve verticalizar o processo, começa fazendo um trabalho de dados, começa investindo e daqui a pouco para de investir e muda tudo. E aí perdeu todo esse trabalho, obviamente. Muito bom. Muito obrigado pela referência. Adorei a comparação aí com os escritórios flexíveis. Marcão que é cliente há muito tempo. Eu lembro há 5 anos atrás, quando eu comecei na Regos, o Marcão me mandou um inbox lá no LinkedIn. Falou, cara, vamos conversar tal. E sempre de maneira super proativa, trazendo temas aí. Muito legal, Marcão. Obrigado aí pela referência. Eu queria trazer um ponto aqui que eu acho que é bacana. O Marcão me mandou um vídeo, gente, de como você consegue automatizar, muitas vezes, a extração de dados, mesmo que você não tenha, né, um software avançado, mesmo que é possível fazer, né, Marcão? Eu queria trazer ele na tela aqui, enquanto a gente... Esse exemplo, Thiago, é um exemplo bem legal, porque às vezes a gente escuta falar de inteligência artificial, mas a gente não sabe o que funciona, né? Então aqui está um exemplo de um Robot Process Automation, um robô que foi orientado, e aí tem um algoritmo que desenha e pede para ele buscar na internet os dados de potenciais clientes de um determinado X. E aí ele vai usando dado público, dado que está na internet, no site das empresas, e vai buscando, e tem um pouco de análise preditiva também aí dentro dessa análise, e ele vai construindo uma lista de potencial cliente.
Significa que essa lista está 100% orientada para resultado? Não, aí vai entrar lá do humano para fazer a verificação dessa informação. Mas quanto tempo eu levaria para descobrir o nome das empresas que compraram, por exemplo, um veículo pesado nos últimos tempos? Eu levaria anos, e a inteligência artificial ela pode transformar anos em segundos. E a partir daí eu posso jogar isso para uma esteira humana para fazer uma prospecção comercial mais ativa. Então esse é um exemplo prático de como a gente usa hoje inteligência de dados associada a potenciais novos clientes. Muito legal. Deixa eu trazer a gente de volta aqui, Marcão. Enquanto você estava falando, eu achei interessante alguns comentários das pessoas aqui, falando que tem muito desafio de implementar uma gestão eficiente de dados exatamente por ou não ter o budget, né, o orçamento para fazer um investimento numa gestão de dados correta, ou mesmo porque a forma como os dados são gerados tem pouco valor, digamos assim, para tomada de decisão, seja ela comercial, gerencial, operacional. E uma coisa que eu achei legal, por exemplo, nesse tipo de... Como é que você falou que é? Robot Process Automation, é isso? Isso, RPA, exatamente. RPA é que, assim, muitas vezes as empresas têm processos manuais. Você entra num site, faz isso, faz aquilo, e você consegue ensinar um robô a fazer isso, né? Então, daqui a pouco, até o trabalho braçal ali do estagiário, de baixada, você vai substituir por essa questão do robô de estar fazendo isso e trazendo essas informações para uma tomada de decisão. Mas você vai precisar de uma pessoa para saber o que faz com aquilo. Então, você vai humanizar mais as relações e deixar as pessoas mais tempo pensando aquilo que é menos processo, né? Então, eu acho, sim, que o mercado tem uma falácia quando fala de dados, e eu acho que o mais importante, sim, é saber como as empresas precisam captar o tipo de informação. Eu não preciso buscar uma informação, Thiago, que seja proibitiva. Eu posso buscar, por exemplo, informação pública de quem fez determinada compra com empresa, porque a empresa é uma entidade que está gerando negócio, estamos numa democracia, e eu posso, a partir da informação de saber quem é que o Thiago é o presidente, por exemplo, da Regus, eu posso jogar isso para uma esteira humana que liga para o Thiago e fala: Thiago, posso te mandar uma proposta para você, de repente, conhecer o nosso trabalho? Então, uma coisa não exclui a outra. Agora, claro que quando eu entendo, através dos dados, qual é o universo de empresas que eu devo dar maior nível de atenção, eu gasto menos tempo e energia. Então, se você descobre, por exemplo, hoje, quem são potenciais empresas que poderiam alugar salas, você gasta muito menos tempo e energia batendo na porta de empresas para oferecer, por exemplo, o contrato da Regus. E eu acho que uma coisa que é legal isso pode ir ao encontro dessa necessidade. Ou seja, eu, como cliente, preciso de uma sala, eu preciso alugar alguma coisa, e de repente eu não tenho isso. Quantas vezes a gente não escuta de um amigo falar: pô, eu preciso alugar um galpão, e aí o cara fica meses procurando algo que ele não encontra. Então, existe muita demanda reprimida do ponto de vista de necessidade. E às vezes a gente acaba desistindo de uma compra porque a gente não tem informação ou acesso no momento X, entende? Exato. Marcão, deixa eu trazer alguns pontos de vista da nossa audiência. Enquanto o Marcão toma uma água ali, pessoal, lembrando a todos, o Intalks Digital acontece todas as quarta-feiras aqui, né, no LinkedIn e no YouTube, onde a gente traz os principais nomes ligados à transformação digital, inovação, startups, né, Big Data, e todas essas vertentes aí desse mundo digital que a gente está vivendo. Então, bem legal. Você que está aí, não compartilhou a live ainda, shame on you, clica no botãozinho compartilhar. Vamos trazer mais pessoas para cá. Pessoal que está no LinkedIn, usa o @, marca seu amigo, traz um amigo aqui para a live também, que está bem legal a aula do Marcão. Marcão, bate bola rápido, tua perspectiva sobre alguns pontos aqui, vou tentar resumir algumas das coisas da audiência. O mercado de agrobusiness provavelmente é um dos principais mercados a usar dados hoje. Confere essa informação, não? Sim, sem dúvida. Eu acho que o Brasil, inclusive, está à frente de muitos outros países.
E eu acho que a gente me surpreende cada vez mais quando eu vou viajar para fora para procurar tecnologia, dados, né? É muito comum a gente hoje se deparar como referência no Brasil. Chega nos Estados Unidos, em alguns lugares lá, e vai procurar informação, os caras falam, o Brasil tem tal processo que a gente seguiu, enfim. Então, eu acho que sim, eu acho que isso, inclusive, vai ajudar muito, e espero, né, a questão do desperdício, a questão da evolução, né, de levar uma vida única, que junte não só a questão de animais, né, a questão veterinária, que eu acho que é uma questão muito importante dentro desse processo como um todo, do ponto de vista de alimentação, né, do ponto de vista de consumo, e acho que também a questão do acesso a um produto de maior qualidade. A gente tem muita coisa perecível, a gente tem muita coisa que os dados poderiam e podem ajudar a trazer mais qualidade para dentro de todos os processos. Muito bom. Outro ponto interessante aqui das perguntas da audiência, no LinkedIn aqui, essa pergunta que a gente recebeu, do Donato, legal aqui, Donato. Você acha que os dados vão passar por algum tipo de transformação com a chegada de tecnologias como blockchain e criptografia de ponta a ponta? Você acha que isso influencia alguma coisa na forma como as empresas obtêm e manipulam os dados? Eu acho que sim, Thiago. Eu acho que as empresas vão se tornar mais humanas a partir das tecnologias. E acho também que todo negócio será impactado por dados. Então, trazendo de uma maneira mais pragmática, o esforço que a tua empresa está tendo para buscar potenciais clientes ou se relacionar com determinados fornecedores, ela tem uma latência, tem uma questão e tem muitas variáveis nesse caminho. Se o teu concorrente fizer essa conexão mais rápida que você vai perder dinheiro. Então, é uma competitividade onde a gente tem que ter a variabilidade, né, o entendimento de que várias situações precisam estar dentro do teu contexto. Mais ou menos, eu vi até um meme outro dia do Freud com um monte de bicho na frente falando, bom, então vamos usar uma regra igual para todo mundo sobe na árvore, e tinha um macaco, um elefante, um camelo, né? Então, eu acho que a questão da variabilidade é isso, a gente tem que entender o contexto da empresa, não existe um dado inteligente entre concorrentes igual, e ele precisa ter um ponto de partida que é o próprio objetivo e o propósito da empresa. Você pode ter empresas iguais, no mesmo segmento, com propósitos diferentes. E se você construir a inteligência a partir dos seus objetivos, é muito mais rápido, muito mais barato e muito mais eficiente do que efetivamente você seguir aquilo que a gente tinha antigamente. Pega o concorrente, contrata o vendedor que já vende para o concorrente, ele já vem com uma lista pronta, você fala para o cara, valendo, o cara vai e o resultado não vem. E aí, muitas vezes, é por questão dessa ausência de cultura e essa necessidade da gente construir algo efetivamente personalizado para o teu negócio. Muito bom. Temos mais perguntas da audiência. Você usou Freud, bateu saudade aqui dos nossos grupos do Networking Brasil, né? Tínhamos lá nossos colegas, temos ainda, né? Porque o grupo não desapareceu, a gente só está em detox digital ultimamente, né? Um abraço para a doutora Laís, psiquiatra, que está lá com a gente, né? O Arthur também, que está sempre participando com a gente. Nossos colegas médicos sempre trazem essa questão aí de Freud para a mesa. E muito importante, saúde mental, né? Das pessoas. Tem um tema de mais uma live que a gente vai fazer ao longo dessa semana. Um abraço, pessoal, aí na Networking Brasil. Laís, que está com a gente aqui no Intox, oferecendo Intox Empreendedorismo, né, toda terça-feira aqui fazendo um barulhão, Laís Macedo. Marcão, seu ponto de vista sobre o que é efetivamente a profissão do futuro. Muito se fala que Data Analytics, né, o cara que saiba fazer esse gerenciamento efetivo de dados, era uma profissão do presente, mas mais do que nunca agora é uma profissão do futuro. Você concorda com isso? Tiago, sim, concordo e não. E vou ser polêmico dizendo que o meu trabalho hoje não vai mais existir no futuro. Eu sou um analista hoje, eu analiso dados para gerar insights para as empresas. Com a evolução e a expertise das tecnologias,
aquilo que eu faço hoje não vai existir no futuro. E que bom, porque vai liberar mais tempo para que eu possa aprender novas funções e ajudar as empresas de outras formas. Então, eu acho que aquilo que a gente vê hoje como necessidade vigencial para o nosso negócio e tal, eu acho que vai se transformar, vai continuar se transformando e vai nos provocar a usar a ferramenta ou a lógica para o momento certo. Né? Então, o home office, por exemplo, não é novo, já é antigo. Algumas pessoas começaram antes e tem, obviamente, que uma vantagem por saber usar o home office. Outras vão ter que correr atrás e saber usar essa operação. Vai voltar essa questão, né, de ir para casa para não ficar trabalhando e tal. Se a gente olhar os dados, a gente começa a perceber que o comportamento humano é o que vai ditar essa regra. Então, no futuro, a gente vai ter novas demandas, novas necessidades, mas eu acho que muitos negócios que hoje estão muito bem estabelecidos também vão deixar de existir. Da mesma forma que eu estou falando que a minha profissão, o meu trabalho hoje vai deixar de existir, talvez o seguro acabe. Porque se o 5G conectar com tanta velocidade e inteligência os devices, um carro não vai bater mais numa bicicleta mais, não vai atropelar mais uma pessoa que está na rua. E aí, para que eu preciso fazer seguro? Claro, estou sendo... tem uma provocação e uma coisa para trazer um pensamento, mas aquilo que a gente, durante centenas de anos, compramos como um propósito, como um paradigma, talvez esteja mudando de uma maneira e uma velocidade muito grande. Né? Quem está sentando e planejando empresa para daqui 5 anos, eu acho que já está errando. Porque não dá, sabe? Você pode ter até um horizonte, mas tanta coisa vai acontecer e tem acontecido que a gente vai se transformar de uma maneira muito voraz e muito rápida. Muito bom. Acho que a última aqui para interagir com perguntas da audiência, nesse bloco aqui, antes de caminhar para a última parte da nossa live. Alguns setores da comunicação, entre eles jornalismo, etc., tendem a não usar tanto dados quanto outros setores, né? Então, por exemplo, a gente aqui mesmo no Intox está sempre tentando apoiar o máximo possível as informações e tudo que a gente traz de mercado com base no Big Data. Você acha que também tem uma tendência disso migrar para esses setores? Será que a gente vai chegar um dia que a gente vai assistir o jornal lá e a fonte vai ser um Big Data? Eu acho que a gente já poderíamos estar sendo pautados por dados. Eu acho que o jornalismo ele tem uma grande conectividade com o uso de informações, mas tem um viés político que muitas vezes acaba trazendo a informação ou o dado de uma maneira enviesada. Isso é uma informação muito importante que você colocou, porque depende de quem vai ler um conjunto de dados, tem uma predisposição de ser mais isso ou mais aquilo. Se a gente for reflexivo, o livro de história que a gente aprendeu, a história do Brasil, foi escrito por quem era de direita ou por quem era de esquerda? Quem vai escrever o livro de história daqui 20 anos? Vai contar que história? Então, eu acho que a gente já vive essa dicotomia, mas eu acho que cada vez mais a gente vai estar pautado por informações mais assertivas. Então, por exemplo, uma das coisas que eu fiz quando eu fui convidado pelo pessoal do Intox para fazer a pauta desse bate-papo, essas coisas todas, uma coisa que eu quis deixar bastante à vontade e tentar fazer uma provocação foi, cara, e se a gente aproveitar o papo que a gente está falando de consumo inteligente, a gente falou de agronegócio, né, de comida de um lado para o outro, a gente falou de várias coisas, e se a gente deixar um robô, uma inteligência artificial editar essa conversa? Então, eu acredito que muitas informações efetivas vão ser trazidas sem uma influência que acaba estragando muitas vezes o nosso consumo. Muito bom. E olha que legal, pessoal. Vou até trazer a gente de volta aqui, ó, para exemplificar o que o Marcão trouxe. Eu vou colocar para vocês aqui um vídeo que o algoritmo gerou enquanto a gente conversava aqui com os principais temas que a gente falou hoje. Como é que funciona, Marcão? O algoritmo vai lá, pega palavras-chave do que a gente falou e monta um vídeo. Eu tenho um RPA, que é um programinha de Robot Process Automation,
que eu, assim como um ser humano, eu falo, olha, o RPA, faz o seguinte, entra, lê essa palavra-chave aqui, entra no banco de imagem XPTO, estoque foto, faz o meu login, procura uma foto que tenha o nome Regos. E aí ele vai trazer essa daqui para uma timeline. Depois ele vai aplicando filtros e escolhe a música mais harmônica para esse conjunto de fatores. E aí ele traz esse vídeo que eu acabo sugerindo como... Cara, a gente fez esse vídeo em segundos, não foi em minutos, foi muito tanto rápido. Que ele foi gerado agora, pessoal, durante Isso. a live, que eu vou colocar para vocês verem aqui, ó. Que legal. Ó, a gente falou de Paulista, a gente começou a falar da importância dos dados. Ó, falamos de pessoas trabalhando, conexões. Exatamente, o consumo, né? Consumo. A pessoa entregando. A Amazon, né? Você falou. O olhar analítico, né? Digital. Olha, consumo de novo. Ó, agronegócio aí, olha que legal. Dado, ó, gestão, né? Tipo análise. Cliente feliz, gente que você procura. Falamos ó, de blockchain. Caramba, que coisa. Falamos de Covid, ele trouxe ali. Muito legal, pessoal. Olha, bem legal. Nunca tinha visto assim. Vou usar mais vezes, fazer resumos das lives do Intalks. Aqui, ó, no final a gente coloca, né, um videozinho aqui do que tudo que foi falado pelo convidado aqui com esse. Muito legal mesmo, Marcão. Marcão, antes da gente entrar aqui na reta final da nossa live, deixa eu te perguntar uma coisa. Quem é o Marcão no final de semana? Qual é o hobby do Marcão? Quem é o Marco Marcelino além da série News? Cara, essa pergunta ela é muito bacana. Me dá a oportunidade de falar muito sobre a questão daquilo que eu gosto, que é família. Sou um cara de 45 anos, casado há 20 com a Karen, uma pessoa que eu sou apaixonado todos os dias. Tenho uma filha de 15 anos, a Bruna, maravilhosa. E gosto muito de cozinhar, gosto muito de fazer barulho em casa como DJ, incomodar os vizinhos. Gosto bastante de ler, acho que tem um hábito muito bacana de estar sempre buscando cada vez mais conteúdo, informação, e adoro receber pessoas, amigos, e jogar prosa pro ar. Muito bom, muito bom. E Marcão, se tivesse que dar dicas de ouro para quem está querendo entrar nesse mercado agora de tecnologia, né, que está procurando emprego ou porque perdeu emprego no meio da pandemia, quais seriam essas dicas? Cara, eu acho que a primeira é ler. Tem um livro que eu adoro dar como referência, que eu acho que é Storytelling com Dados, né? Eu acho que a leitura pode identificar a pessoa dentro de um universo que ela pode se sentir confortável e estimulada para buscar mais informação. Então, eu daria como dica ler e identificar o que é melhor, porque quando a gente fala muito em dados, a gente associa muito a cientista de dados, matemático, uma série de coisas, mas tem muita coisa que a gente consegue fazer só com análise lógica. Uma vez que você entende a lógica, você pode buscar sistemas que façam para você aquilo que você precisa, né? Acho que no final do dia tem a questão muito humana de você saber e entender, fazer a leitura correta para se desenvolver. E disso tudo que eu falei, Thiago, não estar certo, sabe? É simplesmente estar construindo e se transformando à medida com que as coisas vão acontecendo. Você vai errar aqui, vai acertar ali, vai usar o erro como uma chave importante para criar melhorias. Eu acho que esse é o ponto. Eu acho que estar disponível a errar permite construir novas pontes e novas ideias. Muito bom, ótimo ponto. Deixa eu trazer a gente de volta aqui. Marcão, deixa eu compartilhar aqui as próximas lives antes das suas considerações finais para nossa audiência saber. E já vou mostrar também quem não segue o Marcão para seguir. Mas vou começar passando pela live de amanhã, que eu vou estar recebendo aqui o grande Marcos Barbosa, ele que é CEO da Cultura Inglesa. A gente vai falar da transformação de negócios em um mundo híbrido na educação, né, na voz de uma das principais empresas do segmento aí de educação de outras línguas no Brasil, né, vai ser bem legal. Depois eu queria aproveitar e trazer para vocês a live de sexta-feira lá na Forbes, né, para quem não me segue lá na Forbes, segue lá também, a gente vai estar lá
com Christopher Spikes, ele que é CEO da Althen, onde a gente vai estar falando de design thinking e transformação digital no mercado de technical activity wear. Bem legal, pessoal, 11h30 da manhã também, lá na Forbes Brasil. E semana que vem tem o nosso Fórum Economy, primeiro Fórum Economy aqui do Intalks, onde eu e a Denise Pascoal, que é fundadora e diretora da Tendências, do Instituto Tendências, a gente vai estar recebendo uma lista gigante de convidados para estar falando das perspectivas da economia para os próximos anos no Brasil. Você não pode perder, porque vai ser um bate-papo muito bacana, vai ser um fórum, tá, pessoal? Então, esse fórum aqui vai, provavelmente, de 2 a 3 horas. Se preparem aí, que vai ter altos nomes de mercado participando do fórum. Mais próximo, a gente divulga aí a lista para todo mundo. Quem não segue o querido Marco Antônio ainda nas mídias sociais, tem que seguir. Deixa eu jogar aqui o perfil do Marcão. Marco Antônio, é o doido. Marco Marcelino. Marco Marcelino aqui, ó. Publisher empresário. É só entrar em linkedin.com/Marco Marcelino. Segue lá. Ele compartilha bastante coisa interessante, traz bastante notícias de mercado. Tá aí o perfil do Marcão para vocês seguirem. E quem quiser encontrar o Marcão também nas mídias sociais, super tranquilo, né, Marcão? É Clubhouse, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter tudo. Tudo lá. Geralmente Marco_Marcelino me acha em qualquer lugar. Muito bom. Marcão, queria pedir para você, então, considerações finais para a nossa audiência aí sobre tudo que a gente falou hoje aqui e um recado final aí para todos. Tiago, primeiro eu queria agradecer porque realmente eu acompanho o trabalho e as lives e elas me inspiram muito e me ajudam muito a construir muito dos meus pensamentos críticos. Então é um prazer mesmo estar aqui e compartilhar um pouco dessas ideias. Eu acho que o dado por si só, né, ter um bando de dados não vai ajudar ninguém a sair de onde está e levar para um lugar mais próspero. Eu acho que as pessoas precisam transformar isso em fatos e construir isso de uma maneira bem específica para o seu propósito e o seu objetivo. Vai ver que é muito simples, você consegue usar uma folha de papel, colocando o nome das pessoas que você quer vender nos próximos 30 dias, e você der foco nisso, você vai ter resultado. E se você tiver uma grande rede de varejo, você vai entender que muito além do cafezinho, você consegue gerar uma nova experiência para o cliente que está indo buscar algo a mais na sua loja, na sua marca. Até aproveito para deixar um recado, porque além de CEO da Seri News, né, liderando o projeto da Seri News e publisher da revista Empresário Digital, a grande novidade é que eu estou lançando agora, mais uns 20, 30 dias, um aplicativo chamado Smart Data. Na realidade, é um laboratório de inteligência que surgiu a partir de um parceiro, que acabamos sendo sócio, que é o grupo Nuremberg Messe, que é um organizador de eventos da Alemanha, que atua no Brasil em 18 frentes de negócio, e o cara vai ter um laboratório de inteligência na palma da mão no celular. Então, isso é um spoiler aí do que vai acontecer, e acho que vai ser bem desafiador ajudar as empresas a prosperarem. Muito bom. Muito obrigado pela presença no Intalks. Parabéns aí pelas novidades em primeira mão aqui no Intalks. Legal trazer. Conte sempre conosco aí, também com o Intalks, para estar trazendo essas notícias. Queria te falar nada não, mas o pessoal está falando aqui, ó, que você esqueceu de falar, que gosta de pedalar, esqueceu de falar que faz o melhor açaí do Tatuapé. Aí, é verdade, cara, verdade. Eu tô aprendendo a pedalar ainda, né? Na realidade, eu tô com as rodinhas ainda. Daqui a pouco eu tiro as rodinhas e dá para dizer que eu sou um cara que pedala. Estão te entregando aqui no YouTube. Falaram que você gosta de vinho. Esse, ó, amigo é para isso, né? O pessoal entra na nossa live para entregar, mas muito legal. Quando que lança o app? Mais uns 30 dias. 30 dias, legal. Como que vai chamar? Para o pessoal já anotar lá? Smart Data. NI-Lab Smart Data. Tá bom, ó, pessoal. Então fica aí com essa. Para daqui a pouco vocês estarem baixando o app também e tá entrando nesse laboratório de Big Data aí, como o Marcão trouxe para vocês. Quem curtiu a live, deixe seu comentário. A gente vai passar os comentários aqui no vídeo final de encerramento para o Marcão ver. Muito obrigado a todos pela audiência. Esse foi o Intalks Digital de hoje, com Marco Marcelino, CEO da Seri News, em como usar dados de forma inteligente e eficiente. Muito obrigado a todos. Obrigado, Marcão. Obrigado, Thiago. Valeu. Obrigado a toda a audiência aí. Valeu. Valeu.